Pessoal, tudo bem com vocês? Bacana? Como que vocês estão? Tá tudo isolado? Tá tudo tranquilo? Beleza. Veja bem, pessoal, vamos dar continuidade na aula passada, não é? Sobre geologia geral e geologia do Brasil. É misturado no primeiro ano essas duas matérias. Pessoal, antes de começar a falar desse assunto, que é movimento das placas, não é? Eu vou dar duas teorias extras que estão implícitas no capítulo, beleza? Só que eu vou separar esses dois assuntos, porque é mais fácil entender, certo? Mas se você ler nas entrelinhas lá do capítulo 7, não é? Do tópico relacionado a isso, vocês vão perceber que tem um assunto lá escondidinho. Então vamos lá. Então nós vamos falar de teorias geológicas, certinho? Geológicas, beleza? Olha que fácil, gente. Onde que está isso, professor? Que eu não estou achando aqui. Meu filho, está no livro texto, no capítulo 7, na página 60. Está nas entrelinhas desse capítulo aí, beleza? Veja bem, teoria geológica. Teorizar é criar uma ideia, não é? De algum fenômeno. Teorizar é você tentar explicar esse fenômeno, beleza? Tudo bem? Beleza? Viu como que é facinho? Eu não estou dando aula para vocês? Então, você pode criar uma teoria aí, né? Você pode criar uma teoria assim, olha, o Alessandro está dando aula para gente passar no vestibular. Uma teoria. O Alessandro dá aula para gente porque ele gosta de dar aula para gente. Outra teoria. Então, pode criar várias teorias. E lógico que você tem que defender a sua ideia. Veja bem, são duas teorias importantíssimas relacionadas à geologia. Quais são essas teorias? Uma teoria é chamada de teoria da deriva continental, certo? Olha que bonitinho esse nome, gente. Olha que lindo esse nome. Como que é essa teoria da deriva continental, professor? Diz aí para mim, eu estou com sede do saber. Olha só que facinho, gente. Deriva significa movimento, certo? Na verdade, é um movimento sem controle, beleza? Mas vamos só pegar a palavra movimento. Então, olha só, deriva continental é o movimento dos continentes, certinho? Continentes. Que bonitinho. Então é isso que significa, professor? É isso que significa. Lindo, né? Geografia é linda. Beleza. Pessoal, veja bem, quem criou essa teoria foi um climatologista chamado de Alfred Wegener, não é verdade? Wegener. Pessoal, isso ele criou em 1912. Qual que é a historinha? Ele era alemão, estudava numa cidade e a namorada dele estudava em outra cidade. E a namorada dele deu de presente para ele um atlas. Olha só, um atlas, né? Imagina se alguém hoje dá de presente um atlas para outra. Não, né? Deu um atlas para ele. E ele começou a observar alguma coisa nesse atlas, certo? E o que era? Era o formato dos continentes, beleza? Agora, olha só, ele era climatologista, ele não era geólogo. Lá no início do século XX, para você o quê? Para você ter plena inserção dentro de uma ciência, tinha que ter profundo conhecimento dela. Não é? A gente estava vivendo a era do positivismo, certo? E do cientificismo. Imagina uma pessoa que nem é da área dar uma opinião. É como se eu chegasse para vocês e começasse a dar aula de matemática aqui. Imagina, eu chegar para vocês e colocar, x ao quadrado mais 2x mais 3 igual a 0. E aí, diz aí para mim, eu vou dar uma explicação dessa equação para vocês. Olha só, resolva a equação, quanto vale x? Pessoal, não precisa fazer a questão, já está aqui, x vale 0, não é? A equação vale 0, pronto. Viu? Vocês falaram, nossa, como ele é bom de matemática. Vocês não iam botar fé nenhuma, né?
Então, imagina o sujeito lá no século XIX, falando assim, olha gente, os continentes se movimentam. O que você acha? Você acha que o povo ia rir dele? Ia rir muito, por quê? Porque ele não é da área, ele é um climatologista, mexe com o clima, ó, vai chover, entendeu? Aí o cara tá falando de continente andando para baixo e para cima. Ah, fala sério, né? Esse sujeito tá pirado. Então, olha só, ninguém deu muita moral para ele. Veja bem, ó, ele não sabia nada da ciência. Então, o que ele fez? O Alfred Wegener, é por isso que a sua teoria é chamada de Wegeneriana, ele usou um método chamado método dedutivo. Método dedutivo, certinho? Como que funciona esse método dedutivo? Você observa e deduz alguma coisa, certo? Com base científica, certo? E aí, ele deduziu o quê? Ele deduziu o seguinte, olha só, ele olhou para o contorno dos continentes, e o quê? E, olha só que lindo, ele percebeu que os continentes, eles pareciam peças soltas de um quebra-cabeça. Olha que bonitinho. Sabe quebra-cabeça? Que você espalha as peças e depois começa a montar? Não é? Eu fazia isso quando era criança. Eu demorei 8 dias para fazer um quebra-cabeça uma vez, que tinha 3 peças, né? Quebra-cabeça, todo mundo já fez isso. O que ele fez? Ele começou a perceber que os continentes pareciam que se encaixavam um no outro. Olha que massa! Eita, é massa demais, não é? E aí ele percebeu. E aí ele chegou, né? Alemão, vou falar alemão com vocês. Ele falou assim, pensou, parece que os continentes se encaixam um no outro. Parece isso. Beleza? Eles falou isso. E aí o povo começou, Wegener, larga de ser doido, amigo. Veja, você é climatologista, você mexe com chuva. O que você está querendo ver na geologia? E aí o povo não botou muita fé, não. Na UFMG, em 2010, quando tinha vestibular, isso foi questionado na prova. O sujeito questionou assim, o Wegener, que antes era taxado, né, era tratado, suas opiniões de forma cética, ou seja, de forma duvidosa, atualmente ele é considerado o pai da geologia. E aí perguntaram por que era tão questionado, porque ele não era da área, beleza? Ele não tinha fundamento teórico, fundamento científico para explicar isso. Essa era a razão. Só que ele chegou quase ao que realmente é. Depois a gente vai ver na outra teoria o que realmente é, beleza? Então olha só, aí você tem o método dedutivo. Aí o que ele fez? Lá naquela época, né, tinha um sujeito, na época dele, chamado de Darwin. E o Darwin tinha umas teorias muito loucas, como por exemplo esta, olha, se você está isolado geograficamente, a evolução da vida ocorre de forma mais autônoma, beleza? Exemplo disso, lá na Austrália tem como chama aquele coelho gigante, ô Jefferson? O Jefferson está aqui comigo, que pula, tem uma bolsinha. Canguru. Lá tem canguru. Tem canguru em outro lugar do mundo? Não. Então, por quê? Explicação. Isolamento geográfico. Sabe o que o cara fez? Ele disse assim, veja bem, o contorno dos continentes parece que se encaixam. Então a minha teoria é que a África e o Brasil um dia estavam juntos. Vou fazer o seguinte, vou fazer a análise fóssil da África e do Brasil. Se for semelhante, é porque estavam juntos. Se for diferente, é porque nunca estiveram juntos. O que os caras fizeram? O que o Wegener fez? Fez analisado e descobriram que era semelhante. Tinha a mesma datação geológica, os fósseis, e olha que massa! E também tinham os mesmos animais, bicho preguiça gigante. Olha que massa, viu? Será que já usaram recentemente essa teoria do Wegener alguma vez, recentemente? Sim, usaram. Em 2008, o Brasil descobriu o quê? O pré-sal. O que os geólogos pensaram? Se tem aqui, tem lá na África também. Porque um dia, geologicamente, as duas regiões estavam unidas.
foram lá na África, a Petrobras, né? E começaram a pesquisar. Encontraram um pré-sal em Angola e encontraram um pré-sal na Namíbia. Então, um dia, os dois continentes estavam juntos. Então, além do contorno dos continentes, o que você pode perceber? Que havia uma análise dos fósseis. Análise fóssil. Olha que bonitinho. Beleza? E aí ele criou a sua teoria. Beleza? Olha só. Veja bem, como que é a teoria dele? Segundo ele, existia no mundo, não é? O quê? Um grande continente chamado de Pangeia. Mas ele não sabe por que essa Pangeia começou a se separar. Lembra? Veja, ele não sabe por quê, certo? E aí começou a se separar. Da separação, e tinha um continente, um mar primitivo também, né? Chamado de Pantalassa, Oceano Primitivo, que é o atual Pacífico. Começou-se a separar a Pangeia. E aí, formou o quê? Formou dois supercontinentes. Um continente chamado de Laurásia, e um outro continente chamado de Gondwana. Certinho? Gondwana. Ó que fácil, gente. Beleza? Gondwana começou a se separar e o quê? E formar a América do Sul, a formar a África, a formar a Índia. Ó, a Índia é aqui, viu, gente? A Índia, geologicamente, é um continente diferente da Ásia, certo? A Índia, formar a Antártica, formar a Austrália. Ó, que bonitinho, gente. Que lindo. Beleza? Viu? Você quer ver uma questãozinha que caiu na prova? Enem 2015. Olha só. O sujeito dá a evolução de separação do mundo e pergunta, olhando para a tabela, a mesma tabela que você tem na sua apostila, né? Na página 260, é a mesma coisa, é a mesma evolução dos continentes, e pergunta assim, qual foi o período que surgiu o Atlântico Sul? E aí, na tabela, diferente aí da apostila um pouquinho, tem a data, não é? Os anos que aconteceram isso, há mais ou menos 270 milhões de anos atrás. Beleza? Certinho? Viu como que é tranquilo? Então, formou, com a separação da América do Sul e da África, formou-se o que a gente chama de Atlântico Sul. Vamos lá. E a Laurásia, professor? A Laurásia formou a Eurásia, lembra que a Europa é uma península da África, viu? A gente fala que é continente europeu, mas é um continente geológico juntinho com a Ásia. Formou-se a América do Norte, formou aquela ilha que o Papai Noel mora, como que chama a ilha que o Papai Noel mora? A Groenlândia, certinho? Ah, professor, mas a Índia não está na Ásia? Foi questão de prova da Unesp. Olha só, meu filho, não, ó, a Índia começou na Gondwana e aí ela foi para o continente asiático. Quando ela chegou no continente asiático, mais ou menos 90 milhões, 80 milhões de anos, né? Ela deu uma porrada na Eurásia. E aí surgiu o que a gente chama de Cordilheira do Himalaia. Beleza? Num movimento que a gente vai ver depois chamado de convergência de placas. Tudo bem? Então você percebe que você tem o quê? Que você tem uma teoria formada e atualmente o Wegener, com pouca técnica, com pouca tecnologia disponível, bateu na trave, não é? Ao acertar o que realmente acontecia. A gente vai ver na próxima teoria que o que acontecia era o quê? Era justamente as placas se deslocando e não o continente. O continente está grudado na placa. E a gente vai ver isso na próxima aula. Beleza? Falou! Até mais!